Olá, pessoal. Que bom ter vocês aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e, com certeza, agradecer esse convite. Eu estou muito honrada por poder participar de um evento aí tão importante. Muito obrigada mesmo a toda a comissão organizadora. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar, que são doenças muito comuns na rotina da clínica médica de felinos. E a gente vê que essas doenças são muito parecidas, têm várias características semelhantes, e se nós formos pensar na doença inflamatória intestinal e no linfoma alimentar de baixo grau, essas semelhanças, além dos sinais clínicos semelhantes, além das alterações ultrassonográficas, os achados histopatológicos também são muito semelhantes entre a doença inflamatória e o linfoma alimentar de baixo grau. Daí a necessidade da gente realmente fazer um processo investigatório para a gente realmente chegar num diagnóstico e poder fornecer para o nosso paciente o melhor tratamento possível. Afinal de contas, o que a gente quer é o gatinho bem, com qualidade de vida, com longevidade, e nós, veterinários, temos um papel importantíssimo nessa questão. Até porque acomete mais gatinhos de meia idade, mais velhos, e a gente tem que cuidar desses gatinhos, né? Eles merecem todo o nosso carinho, toda a nossa atenção e dedicação. Bora lá, então, conversar um pouquinho. Eu resolvi abordar essas duas doenças de forma conjunta, justamente porque as características são bem semelhantes. Como eu falei com vocês, tanto a doença inflamatória intestinal quanto o linfoma alimentar, elas ocorrem em gatos aí de meia idade a mais velhos e não há uma predisposição racial. E o que são essas doenças? A doença inflamatória intestinal nada mais é do que uma resposta inflamatória exacerbada, descontrolada, e essa resposta ela se dá devido a antígenos aí presentes no lumen intestinal. Então, a partir daí nós temos toda uma cascata inflamatória que vai gerar sinais clínicos e achados ultrassonográficos como espessamento intestinal. Então, a gente tem uma inflamação difusa aí ao longo do trato gastrointestinal desse paciente que é susceptível a manifestar aí essa resposta inflamatória mais exacerbada. O linfoma alimentar, por sua vez, é a neoplasia intestinal mais comum. Né? Depois dela vem os adenocarcinomas e menos incidentes os mastocitomas. E com um câncer, nós temos aí a linfomagênese sendo provocada por diversos fatores. Entre eles, nós podemos citar causas genéticas, nós podemos citar fatores ambientais, como exposição a pesticidas, exposição ao tabaco, então aquele gatinho que convive com fumante, ele além de inalar, como o gato faz o grooming, então ele vai ter um contato muito íntimo aí com esses contaminantes aí ambientais carcinogênicos. Então, muito cuidado a gente tem que ter, né? Isso é importante, é um dado importante da anamnese dos nossos pacientes. Nós podemos ter também as causas infecciosas. Então, se nós formos pensar nas bactérias, a Helicobacter, né, ela já foi associada a linfomas, tanto em ser humano quanto em gatos. Nós temos também o gama herpes vírus, temos FIV e temos FeLV. Então, apesar do linfoma alimentar não ter uma correlação alta com a antigenemia positiva para o FeLV, há autores que aventam a hipótese do provírus, aquele gatinho que fez a infecção regressiva pelo FeLV, a presença do provírus, né,
ter aí algum papel importante aí no desenvolvimento desses linfomas quando eles vão ficando mais velhos, com a imunidade baixa, e eles citam também o Fockman, que é aquele antígeno de membrana de um coronavírus, que é a marquinha que o FeLV pode deixar nas células e que é necessário uma resposta imune bastante importante para controlar aí uma possível, digamos, linfomagênese associada ao FeLV. Então, lembrando, os gatos FeLV positivos na antigenemia, aqueles progressivamente virêmicos, a gente tem pouca associação com linfoma alimentar, né? Mas a gente tem que pensar nessas outras hipóteses aí, e os estudos cada vez mais vão trazendo informações a respeito disso para a gente, né? O FIV, por exemplo, a gente já tem uma incidência aí em gatos mais velhos, e quando eles entram na fase terminal, essa fase terminal, ela é agregada à imunossupressão, depressão do sistema imune, e a imunossupressão é uma das causas de desenvolvimento de câncer. Não podemos deixar de citar as inflamações crônicas, que são outras questões vinculadas à tumorigênese. Então, toda vez que a gente tem uma inflamação crônica, a gente pode culminar aí no desenvolvimento de um câncer. Bom, falando nisso, vamos falar um pouquinho da classificação da doença inflamatória intestinal. Então, dependendo da resposta inflamatória que a gente tem, nós vamos ter um infiltrado inflamatório com células mais predominantes. E se essas células forem linfócitos e plasmócitos, nós vamos caracterizar a doença inflamatória intestinal como uma enterite linfoplasmacitária, né? Então, nós podemos ter também a eosinofílica com presença, né, excessiva de eosinófilos nesse infiltrado inflamatório. Pode ter a forma granulomatosa, temos ainda a enterite neutrofílica ou a histiocitária. Tudo vai depender da predominância do infiltrado inflamatório. Já em relação aos linfomas, nós podemos ter o linfoma alimentar de baixo grau, cujo comportamento aí vai ser um comportamento, digamos, de evolução mais lenta, com sinais clínicos mais brandos. Podemos ter o linfoma de grau intermediário e alto grau, onde nós vamos ter aí uma população de células, né, pouco diferenciadas, células imaturas, com um índice mitótico alto. Essas todas são características que nós vamos encontrar na histologia dos linfomas de grau intermediário ou alto grau. E temos uma forma que ela é classificada um pouquinho à parte, que seria os linfomas de células grandes granulares. Esse tem um comportamento muito agressivo, ele é bem caracterizado pela formação de massas. Essas massas podem estar no intestino, podem estar no fígado, podem estar no baço, em rim, e é importante a gente saber que o prognóstico para esse tipo de linfoma, ele é muito ruim. E ele é caracterizado aí pela presença, né, de linfócitos de tamanhos variados, a maioria deles são linfócitos T, e intracitoplasmaticamente nós vamos ter a presença de grânulos eosinofílicos. Então, esse realmente é um dos piores prognósticos que a gente pode ter. Eu trouxe aqui para vocês um artigo de 2012, que ele mostra para a gente, assim, ele faz um resumo que eu achei bem didático, bem interessante, mostrando as diferenças entre os 3 tipos de linfoma alimentar. Em relação à idade média de apresentação, são todos de gatos mais velhos, com a idade média de 12, 13, 10 anos, né? Então,
Só para ficar mais fácil, né, de vocês acompanharem, nessa coluna aqui nós vamos estar falando do linfoma de grau intermediário e alto grau, que vai cometer a média de idade de 12 anos. Nessa coluna vai ser o linfoma de baixo grau, que é aquele caracterizado por presença de grande número de linfócitos pequenos, porém bem diferenciados. E o linfoma de linfócitos grandes granulares é aquele que tem o pior prognóstico, como eu havia comentado com vocês. Bom, em relação ao status FeLV direcionado ao antígeno, veja que nós não estamos falando de provírus, tá? De DNA viral, nós estamos falando de antígeno. Então, na maioria dos linfomas, a gente vê que são gatos negativos para o antígeno P27 do FeLV, aquele que a gente detecta pelo teste rápido de triagem. Em relação aos achados, né, na palpação abdominal, no linfoma de grau intermediário e alto grau, nós vamos ter, às vezes, massa intestinal focal, tá? Não é mandatório, pode ser que você tenha, pode ser que não tenha. Pode ter massa em fígado, baço, rim, ou aumento de linfonodo mesentérico. No linfoma alimentar de baixo grau, normalmente a gente percebe um espessamento intestinal e a massa intestinal, ela corre numa frequência mais baixa. E vamos achar com frequência também aumento de linfonodo mesentérico. Já no linfoma de células grandes granulares, aí a presença das massas, ela volta a ficar mais evidente, né? Ela pode ser focal no intestino, pode ter em vários pontos do intestino, ou pode ser também em baço, fígado, rim, e também pode culminar em aumento de linfonodo mesentérico. Se nós formos pensar no imunofenótipo, o linfoma de grau intermediário e alto grau, nós podemos ter células de origem B e T. Já nos linfomas de baixo grau e de células grandes granulares, que é esse último aqui é o de pior prognóstico, mais de 90% das células são linfócitos T. Em relação aos protocolos quimioterápicos, gente, quando eu penso em grau intermediário e alto grau, a gente usa protocolos multiagentes, como o COP, como o CHOP, né, que inclui a doxorubicina, como o Wisconsin Madison, modificados, protocolos, né, são aplicados via endovenosa. Já o linfoma de baixo grau, nós podemos tratar com prednisolona e clorambucil via oral, com uma boa resposta clínica e um comportamento aí de remissão muito parecido com a doença inflamatória intestinal. Inclusive, em termos de média de sobrevida, a gente tem para o linfoma alimentar de baixo grau entre 1 ano e meio e 3 anos de sobrevida, e na doença inflamatória intestinal, em média, 3 anos. Então, vejam que o linfoma de baixo grau, né, é interessante porque ele é o mais prevalente, ainda bem para os gatos, e, além disso, a gente tem aí uma taxa de sobrevida relativamente boa para esses pacientes, né? Já esse linfoma de células grandes granulares, os protocolos são multiagentes também. Mas vejam só em termos de taxa de remissão completa, só 5%, tá, conseguiram remissão completa, usando o protocolo COP, né, que é a vincristina, prednisolona e ciclofosfamida. Bom, e o pior, média de sobrevida para esse linfoma de células grandes granulares. A gente viu gatos respondendo só 17 dias usando o protocolo COP, ou seja, o prognóstico é muito ruim. Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa. O linfoma de baixo grau, a gente vê uma taxa de remissão completa aí de 56% a 96% entre os artigos, né, publicados, e a média aí de sobrevida
nesses gatos com remissão completa, de 19 a 29 meses, ok? E o linfoma de grau intermediário e alto grau, a gente teria aí uma média de sobrevida de 7 a 10 meses e taxa de remissão completa variando entre 38% e 87%. Então, vejam, gente, que além de eu ter que... vocês viram aqui, ó, que espessamento intestinal, né, é muito comum a gente ver aumento de linfonodo mesentérico, que são situações que a gente vê também na doença inflamatória intestinal. Então, não basta eu saber se é doença inflamatória intestinal ou se é linfoma. Eu tenho que saber qual tipo de linfoma, até porque o tratamento quimioterápico é diferente entre eles. Bom, sinais clínicos, sem sombra de dúvida, tanto na doença inflamatória intestinal quanto no linfoma alimentar, o principal sinal clínico é o vômito e perda de peso, né? Essa perda de peso na doença inflamatória e no linfoma de baixo grau é uma perda de peso mais gradual, que às vezes o tutor não percebe muito. Outro problema que a gente tem, muitos tutores acham que vomitar é normal para o gato. Ah, não, meu gato vomita uma vez por semana, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Então, vômito não é normal para o paciente felino. Aí a gente sempre tem que orientar, porque às vezes o gato vai só para uma vacina, e aí a gente tem que perguntar, tem vômito, tem diarreia, você percebeu se ele está perdendo peso? Justamente para a gente poder orientar esses pacientes, principalmente aqueles que são aí de meia idade a idosos, porque se a gente perceber algum sinal, a gente já tem que promover um check-up desse paciente. Bom, no momento inicial do linfoma e da doença inflamatória intestinal, pode haver um quadro de polifagia. Então, são aqueles gatos que estão comendo muito, emagrecendo e tendo vômito e ou diarreia. Então, muito tutor vira para mim, nossa, mas você está me falando de doença inflamatória intestinal, mas o meu gato não tem diarreia, ele tem só vômito, então causa estranheza pelo nome, né? Pelo nome ser vinculado ao intestino, mas a gente tem que explicar que realmente o vômito é o principal sinal e muitos gatos não têm diarreia. Tem gatos que têm vômito e diarreia, né? Alguns gatos, ao longo da evolução clínica, eles podem ficar inapetentes, e além de inapetentes aí, nós podemos ter também letargia. Um achado ultrassonográfico super comum é o espessamento de intestino e de estômago e aumento de linfonodo mesentérico. No linfoma alimentar de alto grau e aquele de células grandes granulares, a gente pode combinar também no aparecimento de massas abdominais, ok? E nesse caso, dá para a gente perceber que é muito parecida a sintomatologia clínica, então é importante a gente frisar para o tutor que a gente não vai conseguir diagnosticar só na anamnese e no exame físico, né? Nós vamos ter que fazer vários outros exames complementares. E quais são eles? Bom, além da avaliação clínica, nós vamos fazer exames laboratoriais, vamos fazer a ultrassonografia, biópsia, imunistoquímica e clonalidade. Nossa, mas o tutor vai ficar louco, vai querer matar a gente. Infelizmente, a gente não consegue diagnosticar só nos sinais clínicos e na ultrassonografia. Então, são pacientes que, para a gente fechar o diagnóstico, nós vamos precisar do exame histopatológico e imunistoquímica e clonalidade, nos casos que geram dúvida. E onde que a gente tem mais dúvida? Justamente quando a gente acha um infiltrado de células linfoplasmocitárias, linfócitos bem diferenciados, aumentados em número, linfócitos pequenos, que são achados comuns tanto da doença inflamatória intestinal quanto do linfoma alimentar de baixo grau. Só que, como a gente falou,
esses gatos normalmente são de meia idade a mais velhos, então tem uma série de doenças que podem estar ocorrendo de forma concomitante. Ou seja, a gente acaba necessitando fazer realmente um check-up amplo desses gatos. Então, o básico, hemograma, né, que não vai ter nenhuma alteração muito específica. Alguns gatos podem ter anemia da inflamação crônica. Na bioquímica sérica, nós vamos ver se ele é um paciente renal também ou não, até porque se trata de, né, um paciente mais velho, e na bioquímica hepática, a gente vai ver se nós não estamos tendo concomitantemente colangites, porque uma vez que o intestino está inflamado, isso favorece a migração ascendente até o fígado e quiçá até o pâncreas, porque a anatomia do gato é peculiar. O ducto biliar comum com o ducto pancreático, eles se unem para poder chegar no duodeno. Então, quando eu tenho um problema no intestino, pode ser que eu tenha problema de forma conjunta no pâncreas e no fígado, que é a famosa tríade felina. Então, na ultrassonografia, além de focar na questão intestinal, se há espessamento no estômago, no intestino, se há massa, nós vamos focar também na avaliação dos outros órgãos adjacentes, né? T4 total. Hipertireoidismo é a endocrinopatia mais comum dos gatos mais velhos. Então, no hipertireoidismo, apesar de ser uma doença extragastrointestinal, nós podemos ter sinais gastrointestinais, como diarreia e vômito. Então, nós temos que pensar que o hipertireoidismo acelera tudo, inclusive peristaltismo. Então, nós vamos ter que realmente fazer o T4 total para ver se eu tenho hipertireoidismo concomitante, porque o hipertireoidismo também causa perda de peso no momento inicial, igual a doença inflamatória alimentar e o linfoma alimentar. O gato pode estar em polifagia, mas é polifagia com perda de peso, apresentando vômito e ou diarreia, ok? Bom, em relação com balamina e folato, é importante a gente estar também mensurando, porque a cobalamina, que é a vitamina B12, é uma vitamina hidrossolúvel, né? E ela é absorvida ali na porção final do intestino delgado, principalmente no íleo. Então, se eu tenho uma inflamação ali, a minha absorção pode estar comprometida. Lembrando ainda que para a vitamina B12 ela ser absorvida, ela precisa ser ligada ao fator intrínseco. Esse é produzido pelo pâncreas. Então, o gato que tem doença inflamatória ou linfoma e que ele tem também uma pancreatite, o pâncreas pode não estar produzindo esse fator intrínseco em quantidade e a partir daí eu ter problemas na absorção da B12. Em relação ao folato, a gente também tem que ver como que está, se o nível sérico está legal, porque o folato ele pode estar tanto aumentado quanto diminuído nessas doenças. Se eu tenho inflamação e má absorção, esse folato ele vai estar diminuído sericamente. Por outro lado, o folato pode ser, além dele vir dos nutrientes, ele pode ser produzido por algumas bactérias. Então, quando eu tenho uma disbiose provocada pela inflamação, a disbiose é a alteração da microbiota ali intestinal, quando eu tenho essa alteração, eu posso ter uma produção maior de folato e se esse gato não entrou em síndrome de má absorção ainda, esse folato sérico pode estar mais alto. Os testes FIV e FeLV, sempre importante fazer, porque ambas retroviroses podem causar imunossupressão. Nós temos também o teste da imunorreatividade da lipase pancreática felina, que é justamente para a gente saber se tem aí uma pancreatite
conjuntamente, que é possível, em função da anatomia do gato. Não está no slide aí, mas a imunorreatividade à tripsina também é importante, porque a insuficiência pancreática exócrina, nos gatos, ela pode advir aí de quadros de pancreatite. Então, lógico que a gente está, né, com uma doença inflamatória intestinal, acendeu bactéria, deu uma pancreatite, e essa pancreatite pode ter ficado crônica, e a partir daí eu ter também o desenvolvimento de uma insuficiência pancreática exócrina. Por isso, talvez valha a pena a gente dosar aí a imunorreatividade à tripsina, né? Principalmente naqueles gatos que sai gordura nas fezes, né? A gente tem que ter um cuidado maior. Urinálise, sempre importante para a gente ver se é um paciente DRC. Agora, os exames de fezes, gente, que às vezes eles ficam tão esquecidos na rotina, eles são super importantes, porque os antígenos intestinais que estão provocando a inflamação, que podem estar contribuindo para essa inflamação, podem ser de agentes infecciosos. Então, quer seja bactérias, Clostridium, nós podemos ter enteroprotozoários, Cryptosporidium, Giardia, Trichomonas, enfim, é importante a gente fazer um exame de fezes, e eu costumo fazer também o PCR de fezes para esses agentes, justamente para eu descartar qualquer comprometimento ou adjuvância aí de agentes infecciosos. Bom, como que eu trato? Como a inflamação está no intestino, eu tenho alguns fatores aí adjuvantes, mas quem trata a doença inflamatória intestinal são anti-inflamatórios e imunossupressores, e quem trata o linfoma alimentar é a quimioterapia. Lembrando que a prednisolona, ela faz parte de todos os protocolos quimioterápicos, praticamente quase todos, e ela é o medicamento de eleição para controle da doença inflamatória intestinal. Às vezes, eu preciso usar antibióticos. Há gatos que estão numa desbiose tão grande, está acontecendo translocação bacteriana e até sepse, tanto por causa de doença inflamatória intestinal, quanto em função de linfoma alimentar. A nutrição também ajuda bastante, no caso da doença inflamatória intestinal, hoje a gente fornece outra fonte de proteína, que o gato não tenha sido submetido antes, justamente para a gente não ter tanta atividade antigênica nesse lume intestinal, e dietas de proteína hidrolisada. E no linfoma alimentar, a dieta hipoalergênica gastrointestinal também ajuda muito, e gatos que não estão se alimentando bem, que já estão numa fase aí mais complicada da doença, o suporte alimentar é importantíssimo, né? Podemos ajudar com antieméticos, podemos ajudar com estimulantes de apetite. A vitamina B12 é muito importante no início do tratamento dessas duas doenças, e o interessante é fazê-la de forma parenteral, de forma semanal, justamente em função do comprometimento intestinal, onde a gente pode estar diante de um problema de absorção. Pré e probióticos são bem-vindos, justamente para equilibrar essa flora bacteriana intestinal. Ômega 3, que tem um valor anti-inflamatório interessante. Antiparasitários, isso se a gente achar algum agente infeccioso ou parasitário no intestino, a gente deve tratar essas infecções ou esses parasitas. E lembrando que antiparasitário é interessante que a gente faça de forma rotineira, aí, 3 a 4 vezes ao ano, né? Então, são adjuvantes aí para manter um equilíbrio nesse intestino desses gatos com linfoma ou doença inflamatória intestinal. Um fator muito importante, que às vezes a gente se esquece, que o intestino inflamado, gente, ele pode diminuir o peristaltismo, e com isso
esses gatos fazerem aí obstrução por bola de pelo. Então, é importantíssimo a gente fazer o uso crônico de agentes que evitem aí bola de pelo. Bom, resumindo, então, a idade, tanto da doença inflamatória intestinal quanto do linfoma alimentar, nós vamos ter em gatos de meia-idade a mais velhos. Sinais clínicos, vômito, diarreia, polifagia, inicial, perda de peso, inapetência, achados ultrassonográficos, espessamento intestinal, aumento de linfonodo, eu posso ter massa aí abdominal. Aí vocês vão falar, não, Miriam, mas massa na doença inflamatória intestinal? Sim. Há gatos que inflamam tanto que eles chegam a obstruir o lumen intestinal, ok? Não é comum, a gente acha massa aí nos gatos com linfoma, mas a gente não pode excluir aí da doença inflamatória intestinal. Na verdade, não seria uma massa, seria um espessamento tão grande que ele chega a fechar o lumen, mas a impressão macro que a gente tem é de uma massa mesmo, assim como a palpação. E o tratamento, então? Nós vamos usar aí corticoide, tanto para tratar a inflamação, quanto para tratar o câncer, né? Então, o corticoide ele vai entrar dentro do protocolo quimioterápico. E aí a gente faz um adendo que existe a possibilidade, tá? Isso é descrito em literatura, que se eu faço um uso crônico de corticoide fora de um protocolo quimioterápico, eu posso criar resistência múltipla a drogas. Então, a hora que eu precisar fazer uma quimioterapia, talvez esse gato não responda, porque ele foi sensibilizado previamente com o corticoide. Então, isso é um ponto muito importante para que a gente tenha muita atenção na hora de delinear o tratamento dos nossos pacientes. Bom, então, a doença inflamatória e o linfoma alimentar são duas doenças que, na verdade, se apresentam para a gente como um grande desafio, no sentido da gente tentar diferenciar, né? E nós vamos ter também, gente, uma interferência direta no sucesso terapêutico e, por conseguinte, na qualidade de vida e na longevidade dos nossos gatos. Por isso que, na minha concepção, é muito importante a gente diferenciar. Eu costumo dizer para os meus clientes que quando eu fecho o diagnóstico, eu vou dar a melhor orientação terapêutica para eles. E com isso, a resposta terapêutica é muito melhor. Bom, em 2021, saiu um artigo muito bom. Então, quem gosta do assunto, vale a pena ler. E ele fala justamente dessa diferenciação entre doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar. Então, no resumo dele, ele já coloca que é um grande desafio, que há necessidade de exames de imunohistoquímica, de clonalidade para diferenciar. Ele coloca que há dúvidas se a doença inflamatória intestinal e o linfoma alimentar de baixo grau são doenças distintas ou são espectros diferentes de uma mesma doença. Ou seja, começa com a doença inflamatória intestinal e vai evoluindo progressivamente para um linfoma alimentar de baixo grau. Afinal de contas, inflamação crônica é uma das causas de desenvolvimento de câncer. E ele fala que existe uma necessidade de mais estudos para a gente entender a etiopatogenia, né, a progressão, as modalidades terapêuticas e prognóstico dessas doenças. E eu achei interessantíssimo porque a autora desse artigo, ela fala que alguns clínicos defendem, né, a não diferenciação entre doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar de baixo grau, né, que o tratamento é muito parecido e realmente é.
a média de vida também é muito parecida, os sinais clínicos, sinais histológicos, é tudo muito parecido. Então, alguns autores acham que é bobagem a gente estar diferenciando. Mas, segundo a autora desse artigo de 2021, ela fala que não concorda com essa abordagem, que ela acha uma abordagem que ela é complicada e pode trazer aí malefícios para o nosso paciente. Então, quais os pontos importantes nessa diferenciação? Primeira coisa, a gente sempre começa, né, depois do exame físico, depois dos exames laboratoriais, que a gente já exclui outras doenças, ou sabe que a gente está lidando com duas possíveis doenças concomitantes, a gente vai para o exame de imagem, a ultrassonografia, e é importantíssimo que o ultrassonografista, ele olhe pelo menos 10 segmentos, no mínimo, intestinais, que ele olha, avalie para a gente do duodeno, o jejum, o íleo, junção iliocecocólica, até mesmo o cólon, porque o linfoma alimentar, o local anatômico mais comum é o jejum, mas eu posso ter também, né, no cólon, eu posso ter no estômago, então é importantíssimo ele avaliar todos esses órgãos e, além disso, avaliar vários pontinhos do jejum, vários do duodeno, do íleo, assim por diante, assim como avaliar se a estratificação de camadas que a gente tem no intestino, a mucosa, submucosa, muscular e serosa, se elas estão íntegras, se fica fácil a visualização delas todas e se há espessamento, né, alteração especificamente em alguma dessas camadas. Esse artigo, ele trouxe para a gente o que a gente espera aí encontrar num gato saudável. Então, para a parede de duodeno, até 24 milímetros, jejum também 24 e íleo até 32, tá? Eu estou falando porque tem 0,2 aí para mais ou para menos nessa média de espessura de parede intestinal de gatos saudáveis. E ele coloca que na doença inflamatória intestinal e no linfoma alimentar, existe aí um espessamento da muscular e que a ultrassonografia, apesar de ser um exame complementar que nos auxilia muito, ela não consegue diferenciar o linfoma da doença inflamatória intestinal, né? Normalmente, a muscular ela vai estar espessada e aí ela vai estar mais ou menos, normalmente um pouco maior que a espessura de mucosa e 50%, né, da espessura da submucosa. Bom, aqui é outro artigo, e esse artigo já é de 2014, e ele fala que ele conclui que a camada muscular de gatos com doença inflamatória intestinal ou de linfoma fica em média o dobro da espessura quando comparado a gatos normais. O que a gente vê aqui também nesse artigo? Ele mostra aqui para a gente, ó, gatos normais, gatos com doença inflamatória intestinal e gatos com linfoma. Então, a gente vê que a parede intestinal desses gatos, né, os gatos normais vai estar abaixo de 0,28 e os gatos com doença inflamatória e com linfoma, a espessura vai estar maior, tanto para jejum quanto para duodeno. Esse outro artigo aqui, ele também mostra aí a média de espessura e ele compara gatos saudáveis, 2,6 a média, 2,6 centímetros, né? Inflamação, a média vai para 3, em linfoma de baixo grau, 3,8, e linfoma de grau intermediário ou alto grau, 17,6. Então, vejam que realmente nesse estudo aí, sem dúvida mais espesso o intestino, a parede intestinal de gatos com doença inflamatória ou com linfoma.
Aqui, ó, a gente vê também uma abordagem nesse artigo sobre a definição das camadas. Então, os gatos normais, eles têm essa definição normal em 100% deles. Na doença inflamatória intestinal, no linfoma de baixo grau, a gente vê aí que uma boa parte aí tem essa definição de camadas normal, mas alguns já têm perda nessa estratificação. E no linfoma de alto grau, a grande maioria dos gatos realmente com perda de estratificação. Em relação à localização focal ou difusa, a gente vê que tanto a doença inflamatória intestinal quanto o linfoma alimentar de baixo grau, nós vamos ter uma alteração difusa na parede intestinal. E no linfoma de alto grau, nós podemos ter alterações focais e difusas. Em relação à ecogenicidade, só os gatos saudáveis apresentaram ecogenicidade normal. Em casos de doença inflamatória e de linfoma, normalmente a gente tem uma hipoecogenicidade, né? Bom, esse estudo aqui, ele foi bem interessante, foi um estudo de 2019, porque ele correlacionou o quê? Nossa, mãe, os gatos que têm espessamento da muscular e de submucosa, qual que é a correlação disso com o achado histopatológico? E ele viu que realmente o espessamento de muscular e de submucosa, apesar de não ser normal, ele não é um efeito preditivo, tá, de alteração histológica nos pacientes analisados nesse estudo. E houve também um estudo mais antigo, salvo engano, de 2008, que realmente concluiu a mesma coisa. Bom, vejam que o N pesquisado, né, foi um N até bom, 169 gatos. Passada a ultrassonografia, a fase ultrassonográfica, a gente sabe que não deu para diferenciar, para diagnosticar. Aí nós vamos falar em biópsia. Olha a carinha do tutor quando a gente fala em biópsia. Ai, que medo que dá. Né? Vou ter que anestesiar o meu gatinho para fazer uma biópsia só para diagnosticar, vou ter que tirar fragmentos de intestino. E quando a gente fala em imunistoquímica, aí que ele fala assim, tu tá querendo tirar meu dinheirinho todo, né? Porque, infelizmente, os exames de imunistoquímica são exames mais caros. Bom, vencida essa resistência do tutor, que aí a gente que já estudou muito sabe convencer o tutor, sabe explicar direitinho o porquê da necessidade da biópsia e da imunistoquímica, a gente vai falar a respeito da biópsia. Aí vem aquela pergunta, biópsia por endoscópio, por laparoscopia, por laparotomia? O tutor sempre vai achar melhor a endoscópica, porque a gente não tem que abrir a barriguinha do gato como numa laparotomia, né? E a laparoscopia é uma metodologia menos comum aqui na rotina, pelo menos de Belo Horizonte ainda. Bom, e aí eu trouxe alguns artigos, porque na verdade, assim, qual tipo de biópsia eu vou escolher? Todas elas têm prós e contras, então a gente que vai ter que decidir, a gente decide isso baseado, né, nas questões do paciente, nas questões, né, porque a endoscopia ela é mais rápida, menos invasiva, por outro lado, o seu aparelho, né, a sua garrinha, a sua fórceps para coletar o material, ela é uma fórceps indicada para o paciente felino, ela vai conseguir amostras de qualidade para o diagnóstico, porque senão eu anestesiei e não vou ter o diagnóstico da mesma forma. Então, a gente vai avaliar aí de acordo com as características que estão aí na nossa rotina clínica. Eu trouxe alguns estudos, esse estudo, ele é de 2011, e ele avaliou a utilidade aí de biópsia endoscópica de duodeno e de íleo para o diagnóstico de doença inflamatória intestinal e
de linfoma alimentar de baixo grau. Então, eles pesquisaram 70 gatos, desses 70 gatos, 26%, ou seja, 18 gatos, tiveram diagnóstico de linfoma através de duodeno, ilho ou ambos. Então, destes 26%, 39% tiveram diagnóstico com amostra só de duodeno, 44% diagnóstico com amostra só de ilho, e 17% com amostra de duodeno e de ilho. Então, o diagnóstico de linfoma somente pode ser feito através de biópsia de ilho nesse grupo de gatos. Ou seja, além de fazer endoscopia, eu vou ter que fazer a colonoscopia, porque 44% desse grupo tinha alteração compatível com linfoma só no ilho. Esse outro artigo aqui, ele concluiu que as amostras obtidas por endoscopia, quando comparadas àquelas obtidas por laparotomia ou por laparoscopia, ele falou que as por endoscopia não são adequadas para diferenciar a doença inflamatória intestinal de linfoma alimentar, porque os locais de eleição para diagnóstico são jejum e ilho. Então, alguns aparelhos endoscópicos, eles conseguem chegar até o início do jejum, né? E se eu estou pensando em ilho, eu preciso fazer colonoscopia, ok? Esse outro artigo foi muito interessante, de Moore e colaboradores, que eles fizeram, veja que em 2012 eles já trabalhavam com imunistoquímica e com clonalidade, então isso não é novidade, isso já é feito, já é indicado há bastante tempo. Então, eles avaliaram, né, exame histológico de imunofenótipo, que é a imunistoquímica, e de clonalidade de 120 gatos. O que eles viram? Que desses 120 gatos, 84% tinham linfomas de célula T, tá? Linfomas de mucosa e linfomas transmural. E 16% tinham linfomas de células B. Bom, dos 84% que tinham linfomas de célula T, 85% tinham linfoma de células T de baixo grau. Então, isso é ótimo porque ele tem um prognóstico aí bom. E só 15% tinham linfoma de alto grau, esses de célula T, que era aquele linfoma de células grandes granulares de prognóstico muito ruim. Em relação aos 16% de diagnóstico de linfomas de célula B, eram linfomas de alto grau. Em relação à localização, a gente vê que os linfomas de célula T, eles foram bastante encontrados em jejum, na maioria dos gatos. Então, nesse grupo aqui de mucosa, 43 gatos tiveram alteração em jejum, só 18 em ilho, 1 em cólon, 4 em estômago. A mesma coisa no transmural, a grande maioria foi alteração em jejum. Dos de células B, a gente tinha alteração em estômago, em jejum e em região da junção ilho-seco-cólica. Aqui eu faço só um adendo para vocês, tem um asterisco aqui, esses 24 aqui foram excluídos do estudo justamente porque foi feito biópsia só por endoscopia. Então, é um estudo interessante, a partir desse estudo aí, a gente vê que a grande maioria dos linfomas são de células T, e desses de célula T, a grande maioria são de baixo grau. E o local mais acometido, como eu havia comentado com vocês anteriormente, é o jejum. Bom, se eu for optar pela laparotomia, eu tenho que pegar 3 fragmentos totais, ou seja, um fragmento por segmento, um de duodeno, um de jejum, um de ilho,
né? Essa biópsia, então, ela pode ser feita com o bisturi em formato de cunha aqui, né? Ou então através de punch, também é possível. Se eu for optar aí, né, pela endoscopia, biópsia endoscópica, aí, gente, eu vou precisar de 6 fragmentos por segmentos. Ou seja, 6 de estômago, 6 de duodeno, 6 de ilho, quando eu fizer a colonoscopia, ok? E se eu conseguir chegar no jejum ali proximal, também 6 fragmentos. Essa autora do artigo de 2021, ela fala até em 10 a 15 segmentos, 10 a 15 fragmentos por segmento. Bom, outro artigo aqui só mostrando que quando eu pego todas as camadas, eu consigo fazer isso numa biópsia por laparotomia ou laparoscopia, tá? E biópsia de parede, né? Com a amostra parcial dessa parede, pegando mucosa e às vezes submucosa, eu consigo através da endoscopia. Bom, prós e contras. Então, vamos lá. Endoscopia e colonoscopia. Eu não alcanço a porção média e distal do jejum, fica limitada a mucosa e submucosa, não permite excisão de lesões extramurais, né? Então, se eu tenho massa, eu não consigo resolver isso. Os fragmentos podem ser muito superficiais e eu posso ter esmagamento das velocidades e até pegar só tecido que não tem valor diagnóstico. Esses fragmentos também, eles podem ser muito pequenos, ou se eu não fizer a coleta de vários materiais aí, eles vão ser pouco em quantidades para a gente fechar o diagnóstico, né? Como eu falei, coleta de 6 fragmentos de duodeno, de 3 a 5 de ilho, e o artigo, né, a Marcílio 2021, ela fala de 10 a 15 fragmentos. Esses são os contras. Vamos ver os prós da endoscopia. Pouco invasivo, rápido, curto tempo de recuperação, a terapia pode ser iniciada imediatamente depois do procedimento, né? Lógico, nós vamos esperar aí o histopato, mas né, nesses hospitais top, você já tem um patologista ali, quem sabe depois de 2, 3 dias ele já consegue dar o diagnóstico. Bom, permite a visualização interna da mucosa, né? E aí você pode escolher, onde tiver mais alterado, você coletar esse material, e a grande maioria das lesões envolvem a mucosa. Então, o infiltrado que você encontra na mucosa tem valor diagnóstico. Okay? Lembra daquele artigo que, apesar da muscular estar alterada, as alterações histológicas não condiziam com o tamanho e espessamento? Por isso que, quando a gente tem acesso à mucosa, a gente, muito provavelmente, tem acesso aí ao diagnóstico. A laparotomia, esse estudo, né, esses prós e contras são tirados desse estudo de 2021, fala que a gente faz às cegas, podendo não ser representativo da doença, a não ser que macroscopicamente você consiga ver alterações no intestino, e isso é possível. Quando a gente faz o fragmento em cunha, talvez você não tenha uma quantidade de mucosa adequada para análise, então tem que ser uma biópsia feita por um profissional que tenha bastante experiência aí, porque eu preciso de um fragmento de qualidade de mucosa. É um procedimento invasivo, mais tempo de recuperação, a terapia só pode ser iniciada depois da completa cicatrização e alta do paciente, né? Mas os prós, eu tenho acesso a todas as partes do intestino, eu tenho acesso a todas as camadas intestinais, então eu coleto material de serosa, muscular, submucosa e mucosa. Eu posso coletar só um fragmento por segmento intestinal, eu posso avaliar os demais órgãos, às vezes eu preciso fazer uma biópsia de fígado, uma biópsia de pâncreas junto,
né? E eu posso ter a visualização macroscópica aí e procurando aí tirar o fragmento de área que macroscopicamente esteja alterada. Bom, só que não basta realizar a biópsia, a gente tem que partir para a imunistoquímica e para a clonalidade. Por que chegou-se a essa conclusão? Foram feitos alguns estudos, e agora a gente está falando especificamente da doença inflamatória intestinal e do linfoma alimentar de baixo grau, que são muito semelhantes, né? Então, houve a revisão histológica de gatos diagnosticados com doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar de baixo grau, e houve discordância entre 2 patologistas em 8 de 12 casos. Então, esse foi um artigo de 2010, então isso é muito sério, né? O que eu diagnostiquei doença inflamatória era linfoma, e aí? Eu perdi o tempo bom de tratamento? Quem sabe? Então, quando a gente realiza a imunistoquímica e PCR, né, a gente viu a reclassificação de 10 em 19 casos de doença inflamatória intestinal para linfoma. E em 3 casos ocorreu o contrário, né? Então, isso é muito sério, baseado nessa discordância histopatológica. E isso, gente, não é porque o patologista é ruim, é porque as características histológicas são muito parecidas entre as duas doenças. Por isso que a gente precisa lançar a mão de outros exames que ajudam quando existe essa dúvida aí se é doença inflamatória ou se é linfoma. E aí a gente parte para a imunistoquímica. Esse outro artigo de 2016 mostrando que 11, ou seja, 21% desse grupo estudado, né, que culminou no diagnóstico de doença inflamatória intestinal, foi reclassificado em linfoma após fazer a imunistoquímica, né? Então, aqui a gente vê que quando eu estou fazendo o exame histológico, a minha sensibilidade é de 39,5%, segundo esse estudo. E se eu faço a imunistoquímica, a minha sensibilidade aumenta para 63,2%. E a acurácia, né? A acurácia é quando aquele resultado ele realmente está correto. Quando eu faço a histologia, 68,8%, e quando eu faço a imunistoquímica, eu alcanço 80,5%. Então, é bem diferente. Aqui outro artigo também mostrando que a histologia, né, somente 0,7 de sensibilidade, quando faz histologia, né, no HE, com a imunistoquímica, aumenta para 0,78, então de 0,72 vai para 0,78, e quando eu agrego ainda clonalidade, que é o PCR para antígeno de receptor de rearranjo, eu aumento aí para 0,8 essa sensibilidade. Então, realmente vale a pena a gente fazer esses outros exames. E qual que é a importância, gente, da gente diferenciar a doença inflamatória intestinal do linfoma alimentar de baixo grau? Prognóstico, então, os gatos com doença inflamatória, eles vivem mais, então é importante a gente falar, dar essa notícia para o tutor, e se ele tem um linfoma aí, nós vamos ter que saber qual tipo de linfoma para traçar um prognóstico para esse paciente, né? E aqui outro artigo mostrando a mesma coisa, que realmente a sobrevida de gatos com doença inflamatória intestinal realmente é maior. Só que o desafio para diferenciar essas doenças, gente, ele não para por aí. São muitas pesquisas sendo feitas justamente para a gente ter mais, digamos, ferramentas diagnósticas robustas, certo? Então, atualmente, eles já estão pesquisando aí o proteoma, porque a ação das proteínas no intestino, elas realmente alteram aí essa questão imunológica. Então, estão estudando isso agora.
Eles pegaram 6 gatos saudáveis como controle, 6 com doença inflamatória intestinal e 8 com linfoma alimentar de baixo grau. E eles encontraram mais de 1.200 proteínas aí, só que 9 tinham expressão diferenciada entre gato saudável e gato com enteropatia crônica. As enteropatias crônicas, as mais comuns são a doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar de baixo grau. Então, só 9 proteínas diferiram, só que não foi possível diferenciar doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar de baixo grau baseado nas proteínas. Então, as proteínas alteradas em relação aos gatos saudáveis, na doença inflamatória intestinal e no linfoma alimentar, eram o mesmo grupo. E aí eles começaram a fazer análise metabolômica. O que é isso? Vamos analisar os metabólitos, para ver qual influência tem, se difere. E, infelizmente, né, não foi possível diferenciar a doença inflamatória do linfoma. Eles viram, assim, 856 metabólitos, né, que eles avaliaram, 84 eram diferentes entre gatos saudáveis e gatos com enteropatia crônica. Ou seja, existe diferença no metabólito. Então, o microambiente intestinal ele é muito rico. Além da microbiota, nós temos aí a presença de bactérias, de metabólitos que vão influenciar na resposta imune desse paciente. Tanto é que ficou claro que há diferença no proteoma, no metaboloma, entre gatos saudáveis e gatos com enteropatias crônicas. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu diferenciar a doença inflamatória intestinal e o linfoma alimentar de baixo grau através da análise proteômica e metabolômica. E tem esse outro artigo também, que tentou caracterizar a microbiota intestinal e eles viram que tem uma diferença grande. Então, gatos que têm enteropatias crônicas, eles têm disbiose, eles têm uma alteração da flora quando comparado a gatos saudáveis, mas também não foi possível diferenciar a doença inflamatória intestinal do linfoma alimentar de baixo grau. Então, vocês veem a importância dessa diferenciação, o tanto de artigo, né? Eu apresentei para vocês agora 2 artigos, metaboloma e proteoma de 2021 e esse de 2019 em relação ao microbioma. Bom, apesar de essas alterações que a gente falou, vômito, espessamento intestinal, a gente ter aí os principais diagnósticos, realmente, doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar, a gente não pode esquecer de outros, como a fibroplasia eosinofílica esclerosante nos gatos, que normalmente ela é causada aí ou por massa abdominal ou então um espessamento intenso da muscular, né? E aí, quando a gente faz análise histológica, a gente vê colágeno denso, grande quantidade de fibroblastos, grande quantidade de eosinófilos, e essa fibroplasia esclerosante eosinofílica, não se sabe se ela é imunomediada, se tem um agente infeccioso fúngico aí, ou bacteriano na imunopatogênese, né? Quando você tem massa, a solução é a ressecção cirúrgica, e como existe também uma reação aí de imunidade, a gente faz o uso também de imunossupressores e antibióticos ou agentes antifúngicos, caso a gente tenha aí a presença do fungo também nessa fibroplasia. As outras neoplasias intestinais, principalmente adenocarcinoma e mastocitoma, a gente não pode esquecer enquanto diagnósticos diferenciais. Nós podemos ter também mastocitoma, hemangiosarcoma, há pólipos também no intestino que podem mimetizar aí esses sinais da doença inflamatória intestinal e do linfoma. As infecções crônicas, então toxoplasmose, sim,
né? Às vezes a gente tem a toxoplasmose, histoplasmose, micobacteriose, giardíase, helicobacter e também a síndrome hipereosinofílica. Ainda lembrando que, além desses diagnósticos diferenciais que a gente deve excluir, nós temos também a presença de doenças concomitantes que a gente deve ficar atento. E para finalizar, gente, eu achei muito interessante esse artigo que fala da diferenciação entre doença inflamatória intestinal e linfoma de baixo grau. E esse artigo, a autora finaliza com questionamentos, e eu achei muito importante trazer esses questionamentos, que realmente são dúvidas que a gente tem, que não existe um consenso ainda a respeito. Então, a autora, né, deixa esse questionamento. A diferenciação de doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar de baixo grau interfere nos resultados terapêuticos e prognóstico? A progressão da doença inflamatória intestinal para linfoma alimentar de baixo grau? Há várias formas de linfoma alimentar de baixo grau, como epiteliotrópico, versus aquele só de lâmina própria e mucosa, ou mucosa e transmural, ou até mesmo em relação à localização desse linfoma no intestino, quando esse linfoma tem ou não envolvimento de linfonodo, será que eu preciso ter abordagens distintas? É uma pergunta. Aí ela pergunta também, qual o papel do proteoma e do metaboloma em modular o microambiente? E será que realmente a doença inflamatória intestinal e o linfoma alimentar de baixo grau podem potencialmente ser curados? Ou eles são só controlados? Então, eu achei muito interessante, por quê? Porque a gente tem duas doenças aí que vão ter os sinais muito semelhantes, que vão gerar dúvidas em relação ao diagnóstico histológico, por isso nós vamos precisar agregar com a imunistoquímica, com o exame de clonalidade, e também são doenças que acometem a mesma faixa etária. Então, assim, são muito prevalentes, ou seja, nós temos que ter uma atenção maior a essas duas doenças. E eu achei totalmente plausível esses questionamentos feitos por essa autora. Então, gente, para finalizar, né, doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar acometem gatos adultos a gatos mais velhos. Os sinais clínicos ultrassonográficos são semelhantes, principalmente se eu estiver falando aí de doença inflamatória intestinal e linfoma alimentar de baixo grau, inclusive com características histológicas semelhantes. É importante diferenciar, mas é um desafio diagnóstico que a gente tem nas mãos, né? Os exames de imunistoquímica, de clonalidade, eles realmente são ferramentas importantes nessa diferenciação, e quando a gente diagnostica corretamente, eu acredito que nós vamos ter influências positivas no resultado terapêutico desses pacientes. E aí a gente vai ter bem-estar, a gente vai ter qualidade de vida e a gente vai ter longevidade para os nossos gatos, que são pacientes encantadores, pelos quais eu sou apaixonada. Pessoal, eu agradeço muito aí por vocês estarem aqui comigo nessa empreitada. Agradeço novamente o convite aí da comissão organizadora, muito feliz mesmo de ter participado e espero vê-los em breve. Muito obrigada, beijo a todos.